tarde. Chegamos à sua casa com mais um programa Voz do Brasil para Cristo. Fique atento a tudo que Deus tem para a sua vida. Planos eu não quero ter nas mãos, meu futuro não vou mais traçar, pois só tenho que seguir a ti, por onde guiar, cumprindo o teu querer. Planos eu não quero ter nas mãos, meu futuro não vou mais traçar, pois só tenho que seguir a ti, por onde guiar, cumprindo o teu querer. Com meu viver vou crer em ti, sempre eu te seguirei. Sem entender o que posso fazer, eu darei ao Senhor o meu viver. Planos eu não quero ter nas mãos, meu futuro não vou mais traçar, pois só tenho que seguir a ti, por onde guiar, cumprindo o teu querer. Sufocado me encontrar, nenhum temor terei, pois minha fé me sustentará. Sei que junto a mim sempre há de estar. Planos eu não quero ter nas mãos, meu futuro não vou mais traçar, pois só tenho que seguir a ti, por onde guiar, cumprindo o teu querer. Planos eu não quero ter nas mãos, meu futuro não vou mais traçar, pois só tenho que seguir a ti, por onde guiar, cumprindo o teu querer, cumprindo o teu querer. Te seguirei, meu bênção sem medida, bênção para não caber mais, é aqui na Brasil para Cristo. Aqui do meu lado está esse homem de Deus, Pastor Luiz. Pastor Luiz, conta um pouquinho para os nossos irmãos que estão nos assistindo o que Deus tem feito nas nossas igrejas pelo Goiás, o que Deus tem feito de maravilhas. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado. Deus tem salvado vidas, Deus tem curado, Deus tem feito transformação em vidas. Deus tem feito uma obra tão maravilhosa no nosso meio, que não tem nem como nós nos regozijar de alegria. E agora mesmo nós reabrimos uma igreja em Anápolis, onde era um templo antigo que estava se deteriorando. Reabrimos agora novamente uma igreja em Caldas Novas, onde nós estamos agora já indo para lá nessa semana para comprarmos um lote, para construir uma igreja para o Senhor, um templo para o Senhor. Então Deus tem feito grandes obras ali. Pastor, para os nossos irmãos que estão nos assistindo, dá um endereço da bênção para que eles possam ir visitar a nossa igreja lá em Bonfinópolis, Goiás. A nossa igreja em Bonfinópolis fica situada na Rua 4, número 180, no telefone 3334-1076. Estamos te esperando. Igreja Brasil para Cristo, compromisso com Deus e a sua palavra. Agenda semanal da Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo. Hoje, sábado, culto de libertação a partir das 20 horas. E domingo, grande Santa Ceia do Senhor a partir das 9 horas da manhã. E à noite, culto de louvor e adoração
às 19h30. E na segunda-feira, culto de oração às 20h. Quarta-feira, culto de ensino da palavra às 20h. Quinta-feira, a partir das 15h, tarde de bênção. E sexta-feira, culto da família às 20h. Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e com a sua palavra. Vamos abrir no tema, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo número 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 17. Podemos assentar e permanecer com a sua Bíblia aberta. Meus amados irmãos, de acordo com a tradição judaica, o autor do livro de Crônicas foi Esdras. Esdras era um notável pesquisador, vivia em Babilônia e era de uma família de sacerdotes. E se de fato foi Esdras o autor do livro de Crônicas, tanto o primeiro como o segundo, no capítulo 17, ele vem narrando, capítulo 17 de 1 Crônicas, ele vem narrando o grande desejo de Davi em construir o templo do Senhor. O fato é que Davi colocou em seu coração de construir o templo, de edificar o templo ao Senhor. Só que Deus, diz a palavra do Senhor, que não permitiu que Davi construísse o templo. E Deus vem a Davi dizendo o seguinte: tu não irás construir o templo, mas teu filho Salomão irá construir. Diz a palavra do Senhor, capítulo 17, versículo 11. Há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires aos teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. E esse me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Então Davi entendeu isso. E eu pude perceber quando eu estava preparando esta mensagem, nem tudo aquilo que queremos fazer para Deus é da vontade de Deus. Aqui nesse caso não foi a vontade de Deus, Davi, edificar o templo. Então Davi entende isso, mas ele então colocou algo em seu coração. Ele então preparou tudo para que o templo fosse construído. No capítulo 22, no versículo de número 5, diz a Bíblia que Davi, um pouco preocupado, Davi disse assim: ó, Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência. Olha só o que diz o versículo 6. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E Davi então vai falando a Salomão. Salomão então tenha esse conhecimento, e algo me chama a atenção aqui no versículo 13. Diz a palavra do Senhor, versículo 12 do capítulo 22. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas e não tenhas pavor. E assim tem que ser a nossa vida. Nós que somos ministros do Senhor, nós temos que entender que a obra do Senhor não é fácil, mas o Senhor a cada dia nos manda a seguinte palavra: esforça-te, tenha bom ânimo, não tenha pavor, serei contigo, e a obra vai fluir. Deus vai fazer grandes coisas, porque o Senhor é o dono desta obra, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. E Salomão foi entendendo isso, e ele foi ouvindo do pai. Pelo menos 3 vezes Davi fala isso para Salomão: esforça-te, tenha bom ânimo, Deus é contigo, não te apavores. Davi está tentando colocar na cabeça de Salomão que a obra é muito grande.
Davi está preparando Salomão. Os irmãos vão observar, quando os irmãos lerem, ou os irmãos que já leram, vão observar que Davi chama os príncipes, chama os chefes do povo e começa a falar: olha, eu não pude, mas meu filho vai. Eu não pude edificar, mas meu filho vai fazer essa grande obra. Receba meu filho. Daqui um pouco eu estarei partido, estarei morrendo. Meu filho vai assumir. Ajude meu filho. Faça a obra. É um menino, é um moço, é tenra idade, mas continua fazendo a obra. E ao lado de Salomão, porque ele vai fazer uma grande obra. A Bíblia diz então, irmãos, capítulo de número 29... A Bíblia diz aqui que Davi já havia preparado tudo, todas as madeiras, joias preciosas, já havia preparado todo o ouro, toda a prata, tudo já tinha organizado. E aqui no capítulo 29, o próprio Davi fala: ó, eu vou ofertar, eu tenho muito ouro, eu tenho muita prata, eu mesmo vou ofertar ao Senhor. E ele faz uma oração linda, diz a Bíblia, no versículo 14, ele diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas. Aí ele vem falando: porque tudo vem de ti e na tua mão todamos. Ou seja, nós não temos nada, tudo isso é teu, o ouro é teu, a prata é tua, a madeira é tua, as joias preciosas são tuas, tudo é teu. Vire para o seu irmão e fala assim: nós não temos nada, tudo é do Senhor. E a Bíblia diz, versículo 26, 29 e 26, ora Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos, em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33, e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Vire a página e já estamos em 2 Crônicas. Davi colocou na cabeça de Salomão que ele deveria se esforçar. E já começa o texto assim: e Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e magnificou grandemente. Ou seja, Salomão falou: meu pai me disse que era para eu me esforçar, para eu ter bom ânimo, para eu não me apavorar, então eu vou fazer isso. E Davi colocou na cabeça de Salomão, Salomão entendeu, e ele então começou a se esforçar para fazer essa grande obra, que era a construção do templo. A Bíblia diz que Deus aparece para Salomão e fala: olha, me pede o que você quiser que eu vou te dar. Talvez Salomão poderia pedir: Senhor, eu quero o templo construído, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas Salomão entendendo que precisaria de sabedoria, Salomão entendendo que a obra não era fácil, então Salomão fala: Senhor, então eu vou pedir sabedoria. A Bíblia diz que quando ele pediu a Deus sabedoria, diz a Bíblia que o Senhor deu muito mais aquilo que Salomão pediu. A Bíblia diz no versículo 9 do 2 Crônicas capítulo 1 versículo 9: agora pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me pois agora sabedoria. Olha o que diz o versículo 11: então disse Salomão: porquanto ouvi isto no teu coração, e não pediste riqueza, fazendo honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Muitas das vezes, na maioria das vezes, Deus nos entrega muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele pediu sabedoria e Deus deu muito mais para Salomão. Deu riqueza e deu sabedoria. A sabedoria de Salomão foi comprovada. Ele escreveu 3 grandes livros: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Salomão foi um dos homens mais sábios de toda a terra. E a Bíblia diz então que Salomão, já entendendo isso, ele falou assim: ó, eu quero agora, vamos começar a construção do templo. Diz a palavra do Senhor que ele mandou procurar um homem sábio, que pudesse trabalhar com ouro, que pudesse trabalhar com a prata, que pudesse trabalhar com a madeira. Salomão não queria fazer nada errado, ele queria fazer tudo com excelência. Então ele procura e fala: olha, me mande um homem sábio, um homem que sabe trabalhar com ouro. O ouro já está aí, a prata já está aí, meu pai já trabalhou, já fez tudo isso, está tudo pronto, mas eu preciso de alguém hábil, eu preciso de alguém que consiga mexer com esse ouro todo, com essa prata toda, porque afinal de contas iremos fazer uma grande construção para o Senhor. E é assim que tem que ser o nosso entendimento, ser para a obra do Senhor, tem que ser tudo com excelência, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado.
E no capítulo 3, então começou Salomão a edificar a casa do Senhor. E foi trabalho, meu irmão. Pensa numa trabalheira, diz alguns comentaristas que levaram 7 anos para esse templo ser construído, e ele então começou a administrar esta grande obra. No capítulo 5, diz a Bíblia que ele acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Diz a Bíblia, irmãos, que Salomão ora, depois da construção do templo, Salomão ora a Deus. Ele clama ao Senhor, e diz a Bíblia no capítulo 7, versículo 1, acompanhe por gentileza. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Aí, quando chega no capítulo, versículo de número 11, diz a Bíblia que passaram 7 dias, diz a Bíblia que o povo já estava indo embora, foi uma glória, uma festança, uma coisa muito bonita. Aí o Senhor aparece pela segunda vez a Salomão. A primeira vez foi para dizer o seguinte: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. A segunda vez, a Bíblia diz que Deus aparece para Salomão, quando Salomão acabou de fazer a casa, e a Bíblia diz que o Senhor fala para Salomão o seguinte: o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Abra sua Bíblia no capítulo 6, versículo 26. Capítulo 6, versículo 26 de 2 Crônicas. Preste atenção aqui no nome de Jesus. Nessa oração de Salomão, quando Salomão estava orando pelo povo, ele fala algumas coisinhas. Vamos aqui analisar. Ele fala: olha, Senhor, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu o afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel. Olha o versículo 28. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura de trigo, ou ferrugem, gafanhoto, ou lagarta, cercando algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer de todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, estendendo as suas mãos para esta casa. Volta lá para o texto de 2 Crônicas 7, versículo 13. Salomão ora dessa forma. Aí Deus vem falando para Salomão o seguinte: Salomão, vamos conversar um pouco aqui. E se eu realmente fizer o que você me pediu na tua oração? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu cerrar, fechar, tapar e cobrir e não houver chuva, Salomão, se eu por acaso mandar ordenar, porque eu sou Deus, e ordenar os gafanhotos que consumam a terra, Salomão, se os gafanhotos começarem a comer tudo, se não houver chuva, houver seca, e as plantações não vingarem, começar a destruição na terra, Salomão, se eu realmente fizer isto, Salomão, olha, se eu enviar uma peste, piolho, mosca, sei lá, alguma coisa, se eu enviar uma peste entre o meu povo, Salomão, Deus está falando com Salomão. Salomão tinha construído o templo já estava construído, o povo já tinha festejado durante 7 dias, já estava em suas casas, agora é um particular de noite entre Salomão e Deus, Salomão, rei de Israel, aquele que construiu o templo, e Deus vem falando: se eu fizer tudo isso, aí Deus vem falando o seguinte, que é o nosso tema: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, e orar e buscar a minha face, e converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E outra coisa, Salomão, os meus olhos estarão abertos, e os meus olhos atentos, e os meus ouvidos à oração deste lugar, porque eu, Salomão, escolhi esta casa, e santifiquei o meu nome, nela esteja perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração todos os dias. Aí ele vem dizendo a Salomão: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos
e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servides a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbios e mote entre todos. Não estou preocupado se tem ouro, se tem prata, se tem, eu vou derrubar. Olha o versículo 21, e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá, por que fez o Senhor assim com essa terra e com esta casa? E dirão, porquanto deixar o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostrarem a eles, e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Aí Deus me deu aqui 3 verdades. Primeira verdade: orar, se humilhar, buscar a face do Senhor, tem que ser uma prática diária para o povo de Deus. Ou seja, Deus quer ser buscado na hora da luta, da adversidade, mas também o Senhor quer ser buscado na hora da bonança. Quando tudo estiver bem, você buscar o Senhor, e Deus então vai abençoar no nome de Jesus. Não é apenas na hora da luta, não é apenas na hora do problema, é todos os dias, dia após dia, mês após mês, ano após ano, o Senhor se faz presente nesta casa. Os olhos do Senhor estão fixos nesta casa, e Ele quer ser adorado continuamente, todo dia, toda hora, todo momento, seja na hora da luta ou na hora da bonança. Segundo, Deus te escuta na hora da adversidade e do problema. Ele é Deus, mas Ele também quer ser buscado e adorado na hora da bonança. Só que nessa noite, eu quero crer em meu coração, que todos nós estamos aqui, adorando ao Senhor, buscando a face do Senhor, seja na hora da luta ou na hora da bonança. Estaremos sempre buscando a glória do Senhor, porque o Senhor é tudo na nossa vida, e vamos continuar servindo ao Senhor com sinceridade, porque Ele é Deus, e Ele está aqui esta noite, porque assim como aquele templo de Salomão foi consagrado ao Senhor, esse templo também foi consagrado ao Senhor, e os olhos do Senhor estão sobre nós, nesta convenção. Por último, porque o tempo já está avançado, Deus age na festa, mas não é Deus só de festas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se a glória encheu o templo, se o poder desceu, terminou, continua. O povo continua, a glória continua, a unção continua. Hoje o povo estava tão entusiasmado. Imagine, 7 dias. A minha pergunta é, será que o povo retornou ao templo? Será que o povo continuou voltando ao templo e adorando ao Senhor nesse templo? Não sou a pessoa mais certa para dizer isso, mas eu posso arriscar em dizer que essas 4 exigências do Senhor, eu posso arriscar que essas 4 exigências do Senhor, em suma e em resumo, é o que está em toda a Bíblia Sagrada. Oração, humilhar, buscar a face de Deus e afastar dos maus caminhos. É o resumo de toda a Bíblia Sagrada. E muitas das vezes, quando estamos em festa, aquela coisa, glória, a gente ora, busca a Deus. Não estou criticando não, irmãos. Mas depois que passa, temos que continuar fazendo a mesma coisa, todos os dias. E Deus vai abençoar grandemente. Clamar ao Senhor na segunda, se é culto na segunda, estarei lá. Se é quarta, sexta, sábado, domingo, consagração a todo momento, a todo instante. Aí, meus amados irmãos, Deus vai abençoar o nosso ministério. Nós que estamos na frente da obra do Senhor, porque não é fácil, é luta, é problema, é dificuldade. São irmãos que vão lá meia-noite, 1h da manhã, 2 horas. Deus vai abençoar a igreja, Deus vai prosperar, Deus vai dar vitória. É porque a igreja está orando, clamando, não apenas em dia de festa, não apenas na hora da luta, mas todo dia, clamando, buscando e intercedendo ao Senhor. E Deus então realiza a grande obra. Deus tocou no meu coração falar essas 3 verdades para as nossas vidas. Ele quer ser buscado não apenas na hora da luta, e não quer ser buscado não só apenas na hora da festa. Ele quer buscar todo dia, porque todo dia os olhos do Senhor estão fixados
neste lugar. E você não saiu da sua casa em vão. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, porque Ele é Deus. E o nome de Jesus vai ser exaltado e glorificado. Meu querido telespectador, eu quero orar por você. Eu sei que Deus tem uma bênção especial para a tua vida. E em nome de Jesus, eu quero que esta bênção seja manifestada. Senhor, Tu és Deus sobre todas as coisas. Nós acreditamos no Teu poder, no Teu amor, na Tua glória e na Tua misericórdia. E agora invocamos o nome de Jesus Cristo, Teu Filho, para abençoar este lar, para abençoar estas vidas. Queremos abençoar as autoridades da nossa pátria. Queremos te pedir, ó Pai, que retires todo o mal e toda a nuvem negra que está sobre esta nação. Que o Teu amor seja sobre cada vida. Aonde houver alguém enfermo, que seja curado agora em nome de Jesus. Que os problemas sejam resolvidos em nome de Jesus. E que a glória de Deus se manifeste sobre cada vida, para a honra e para a glória em nome de Deus. Amém. O Senhor vos abençoe e o Senhor vos guarde agora e para todo sempre. Amém. Nosso programa está acabando. É uma pena, não é mesmo? Mas eu quero lembrar você do aniversário da igreja, dia 21 de agosto, a partir das 9 horas da manhã. Acesse nosso site www.iepbc.blogspot.com. Fiquem na paz e até o próximo programa. Que me susterá se perdido andar. Pra mim, eis a manhã tão brilhante e o sol a me aquecer. Certo estou que há um céu para os santos. Isto quer dizer que nada é maior do que Tu és, Senhor, pra mim. És tudo em que acredito. Creio em Ti, Senhor. Pra mim, és o amor que busquei enfim. Sim, por meu viver, certo estou que há um céu para os santos. Isto quer dizer que nada é maior do que Tu és, Senhor, pra mim. Certo estou que há um céu para os santos. Isto quer dizer